Sejam muito bem-vindos ao Lenda dos Orixás, o lugar onde as histórias que o tempo, olha, não consegue apagar, finalmente encontram a sua voz. Hoje a gente vai contar uma lenda que vive no sopro do vento e na fúria da tempestade. Isso, cheguem mais perto, se acomodem aqui ao redor dessa nossa fogueira de palavras. Porque as histórias dos orixás, sabe? Essas divindades que moldam nosso mundo, elas são contadas assim, em sussurros, passadas de um para o outro, como um segredo sagrado. Shh, faz silêncio. Escutem só. Estão conseguindo ouvir? Tem um mistério que dança no ar. Uma força que se esconde na brisa mais suave, mas que se revela no barulho do trovão. Essa é a história de Oiá, a história de Ansan. Então, a nossa jornada começa lá bem no fundo da mata, um lugar que não tem relógio, onde queimando é só o sol e a lua. E era lá que vivia Ogum, o grande caçador, senhor dos metais, da guerra, um homem cujos olhos não perdiam rastro nenhum. E foi num dia desses, de caça, que uma coisa extraordinária aconteceu. Um búfalo, sabe, mas não um búfalo qualquer. Um bicho imponente com um poder selvagem que vibrava no ar, atravessou o caminho dele. A força era quase palpável e a velocidade, nossa, parecia um relâmpago cortando o céu. Ogum, como bom caçador que era, sentiu aquele desafio e decidiu seguir o animal. Escondido, ele viu a mágica acontecer. O animal parou em cima de um formigueiro enorme e, num gesto que parecia impossível, ele despiu a própria pele. E de dentro daquela forma selvagem surgiu uma mulher linda. Os olhos dela carregavam a força de uma tempestade e nos braços braceletes de cobre brilhavam. Era ela, Oiá e Ansan. Ogum ficou ali paralisado, fascinado com aquela visão de poder e beleza. Mas enquanto ela ia em direção ao mercado, a astúcia de caçador falou mais alto. Ele se aproximou do formigueiro, pegou a pele, os chifres, tudo e escondeu bem no fundo do seu celeiro. Aquele ato mudaria o destino dos dois para sempre. E é aqui que a nossa história vira. Começa uma nova parte. Uma vida que foi imposta, um segredo guardado a 7 chaves e um poder que, no fundo, se recusa a ser aprisionado. Quando voltou, Yansan não encontrou sua pele, sua natureza, sua liberdade. Desesperada, ela foi tirar satisfação com Ogum, que confessou o roubo e a pediu em casamento. Sem a pele, ela estava presa. Uma fúria fria, sabe? A fúria de uma tempestade querendo sair tomou conta dela. Ela cedeu à chantagem, mas impôs suas condições. Ninguém nunca poderia falar sobre o seu segredo. O tempo passou, e daquela união forçada nasceram 9 filhos. É por isso, aliás, que Oiá passou a ser chamada de Yansan, que quer dizer Iauomesan, a mãe de 9. Só que essa família acabou despertando o ciúme, a inveja das outras esposas de Ogum, que não tinham filhos. E a inveja, a gente sabe, é um veneno que cega. As outras esposas armaram um plano. Ofereceram a Ogum vinho de palma, muito vinho. E na embriaguez, a promessa se quebrou. Ogum, com a língua solta, acabou revelando o grande segredo de Yansan. Agora aquele sussurro do vento que a gente ouviu no começo está prestes a virar um trovão ensurdecedor. A paciência da deusa tinha chegado ao limite. Assim que Ogum saiu, as mulheres cercaram Yansan e, com risadas cruéis, começaram a cantar, zombando da natureza dela. Você pode até comer e beber, exibir sua beleza, mas a sua pele está lá no depósito. Você é um animal nojento. É em momentos de virada como esse que as lendas mostram seu poder. E antes da gente descobrir como essa tempestade vai desabar, um pequeno pedido. Aqui no Lenda dos Orixás, as vozes dos nossos ancestrais não se calam. Para que elas continuem ecoando, deixe seu like e se inscrevam no canal. É a força de vocês que mantém a nossa fogueira acesa. Cada palavra daquela canção foi uma faísca. O ódio explodiu. A força da natureza que ficou contida por tanto tempo despertou. Ela correu, não como uma esposa, mas como um vendaval, direto para o celeiro. E lá no fundo, ela sentiu o cheiro da própria essência. Encontrou a sua pele, a sua liberdade. No momento em que vestiu a pele, a transformação foi instantânea, violenta. O ar ficou pesado, o céu escureceu, o chão tremeu. Ela saiu de lá bufando, um trovão de carne e fúria, e avançou sobre as mulheres que a humilharam, chifradas, destruição, uma força cega primal. Mas no meio daquela tempestade toda tinha um farol,
o amor por seus filhos. Eles e somente eles foram poupados. A tempestade passou. Mas o que é que fica depois que a fúria se acalma, né? Fica um legado. Fica uma promessa de amor eterno e de proteção. Antes de voltar para a floresta, para sua verdadeira casa, Yansan olhou para os seus 9 filhos, se acalmou, os consolou e deixou com eles o seu par de chifres. E ela fez uma promessa. Em tempos de perigo, quando o medo chegar, batam um chifre contra o outro. E não importa onde eu estiver, eu vou sentir o chamado e virei, rápida como o raio, para socorrer vocês. No fim das contas, a lenda de Yansan nos ensina sobre a força da transformação. Ela é esse poder indomável que não pode ser aprisionado, a força da natureza que não aceita ser contida. É a fúria que destrói o que oprime, mas é também a lealdade feroz que protege os seus acima de qualquer coisa. E essa história atravessa o tempo todo e chega até nós hoje com uma pergunta. Uma pergunta que o vento continua sussurrando por aí: qual é a nossa verdadeira pele? Aquela que guarda a nossa força, a nossa essência, a nossa liberdade. O que aconteceria se a gente a vestisse agora, com toda a sua plenitude?